Fala, meu querido aluno! Fala, minha querida aluna, tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo. Caso você não me conheça, eu sou o professor Newton Matos e a partir de agora e pelos próximos minutos, pela próxima quase hora, eu serei o seu professor de Direito Constitucional. E adivinha, nós falaremos um pouquinho, parte teórica mesmo, da organização dos poderes. Newton, então nós vamos falar de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Creio eu que nesse tempo que nós temos, nós não consigamos falar dos três, mas nós vamos falar de aspectos gerais e pontos importantes para a prova de poder legislativo e de poder executivo. Tranquilo? Então, de antemão já peço que você deixe um feedback a respeito de som e de imagem, porque é importante para que os eventos eles tenham cada vez mais qualidade. Então, você nota que eu uso um layout próprio do que concurso, para o evento ficar melhor para você e isso também facilitar a tua aprendizagem. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Meu Instagram é @prof.newtonmatos. Logo abaixo aí do meu nome, na capa do PPT, você tem aí, ó, bem bonitinho o meu Instagram, @prof.newtonmatos. Será um prazer te ajudar no que você precisar e também no que tiver ao meu alcance, ok? Vamos começar, então. Já que nós vamos falar dos poderes, eu comecei pelo poder legislativo, através do artigo 44 da Constituição. Então, do artigo 44 até o artigo 47, eu tenho considerações gerais a respeito do Congresso Nacional. Nada melhor que uma boa leitura e uma boa explicação sobre essa leitura para que você se torne fera naquilo que o teu concurso pode pedir. Então, sobre o Congresso Nacional, nós temos um artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Eu estou falando do legislativo em nível de União. Eu estou falando do legislativo federal. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, dos municípios, nós teríamos as câmaras municipais. Se estivéssemos falando do Distrito Federal, nós teríamos a Câmara Legislativa. Se estivéssemos falando dos estados, nós teríamos as assembleias legislativas, onde você terá a atuação respectivamente, de vereadores, deputados distritais e deputados estaduais. Aqui nós estamos falando em nível federal, estamos falando do poder legislativo da União, o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, ele é bicameral. Newton, por que bicameral? Porque é composto por duas casas ou duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ok? Sendo a Câmara dos Deputados composta por 513 representantes e o Senado Federal por 81 representantes. Então, o poder legislativo em nível federal, ele é bicameral. A soma de Câmara dos Deputados mais Senado Federal nos dará o nosso Congresso Nacional, a nossa Casa Legislativa. Tranquilo? Newton. No parágrafo único, eu tenho a definição da duração de uma legislatura. Então, uma legislatura corresponde a 4 anos de funcionamento do Congresso Nacional. Então, Newton quer dizer que, por exemplo, o mandato de um deputado federal corresponde a uma legislatura, ou seja, são 4 anos de mandato. Já o mandato de um senador da República corresponde a 2 legislaturas, porque são 8 anos de mandato, ok? E a gente vai falar um pouco mais sobre eles agora, aí no artigo 45. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. Inclusive, é por isso que esses representantes são eleitos pelo famoso sistema proporcional. São eleitos pelo famoso sistema proporcional. Newton, o que seria esse sistema proporcional? É aquele que você tem que fazer alguns cálculos para entender quem assumirá o posto. Quais são os cálculos? O quociente eleitoral e o quociente partidário. O quociente eleitoral, número de votos válidos dividido pelo número de vagas, que é previamente definido. E o quociente partidário, número de votos dados àquele partido, certo? Dividido pelo, obviamente, quociente eleitoral. Então, Newton, por favor, só a título de curiosidade, quociente eleitoral
número de votos válidos, exclui-se, portanto, os brancos e nulos. Votos brancos e nulos não são considerados válidos, dividido aí pelo número de vagas. Esse é o quociente eleitoral, repetindo, número de votos válidos dividido pelo número de vagas. Aí eu tenho um quociente partidário, número de votos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Depois você pode até dar uma melhor pesquisada. O número de deputados federais varia por estado e também há deputados federais que representam o DF e o número varia entre 8 e 70. Então eu tenho estados com 8 deputados federais e eu tenho estados, se eu não me engano, como é o caso de São Paulo, com 70 deputados federais. Newton, inclusive para muitos, isso feriria a tal da proporcionalidade. Haja vista que a população de São Paulo ela é muito maior do que a população, por exemplo, de Roraima, e isso faria, né, com que, para que a população de São Paulo fosse realmente bem representada, de maneira proporcional ao que é representada a população de Roraima, o número de 70 deputados deveria ser muito maior. Então, existe aí essa crítica, né, a esses limites. Tranquilo com relação a isso? Então, Newton, a Câmara dos Deputados é composta de representantes do povo, que são eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, no Distrito Federal e também nos territórios. Quando eu falo territórios, eu me refiro aos territórios federais. Aqueles que são citados, por exemplo, lá no artigo 18, parágrafo 2º, e também são citados no artigo 33 da Constituição. Não temos, no momento, territórios federais no Brasil, mas caso eles existam, nós saberemos que eles terão um número fixo de deputados federais, que inclusive está no parágrafo 2º do artigo 45. Enquanto o número de deputados varia entre 8 e 70, certo? Cada território aí elege apenas 4 deputados. Então, Newton, independe do tamanho da população? Independe. Se for território federal, como é o caso da antiga situação de Amapá e Roraima, por exemplo, que eram territórios federais, só 4 deputados federais. Sem problema nenhum com relação a isso, né? Newton, isso nos territórios. Agora, quando é estado ou DF, aí vejamos aí o parágrafo 1º, né? O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Lei complementar que há muito tempo não é atualizada, né? Proporcionalmente à população. Então, a representação de deputados por estado e por DF é proporcional, certo, à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8, certo, ou mais de 70. Então, Newton, teoricamente, nós deveríamos ter uma lei complementar que reajusta aí a composição da Câmara dos Deputados com relação à proporcionalidade da população dos estados. Então, quer dizer que, se porventura, certo, o Rio de Janeiro, ele perder uma representação percentual da população, muita gente migra do Rio de Janeiro, certo? Migra de onde? Do Rio de Janeiro para o Ceará, aí o Ceará passa a ter uma representação percentual maior, isso quer dizer que deveria ser feito um rearranjo no ano anterior à eleição, o Rio de Janeiro perderia ali alguns deputados, enquanto o Ceará ganharia outros? Deveria. Mas na prática isso não acontece, né? Você pode notar pela própria Lei Complementar 78 de 1993. Inclusive, tem uma coisinha nessa lei que está me incomodando, eu vou ajeitar como num passe de mágica. Pronto, eu acho que você nem notou que estava me incomodando, não é? Tinha um espaço entre o ponto final do parágrafo 1º e o parênteses que anuncia a lei complementar, que você deveria dar uma olhadinha. Eu tenho um certo toque, então ajeitei. Se você não tiver percebido, melhor. Então, fazendo um resumo dessa primeira lâmina, né? Poder Legislativo Federal, Congresso Nacional, Bicameral, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Uma legislatura corresponde ao período de 4 anos de funcionamento do Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, eu tenho representantes do povo,
eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, Distrito Federal e também nos territórios, que terão um número fixo de deputados federais. No mais, estados e Distrito Federal não terão menos de 8, não terão mais de 70. E a representação se dará proporcionalmente ao tamanho e, obviamente, à contribuição percentual que essa população tem no todo da população brasileira. Tudo bem? Coisa muito tranquila. Foi para a conta. Vem comigo, por favor, que agora a gente vai falar da nossa Casa Revisora. A Câmara dos Deputados também é chamada de Casa Iniciadora. Vamos falar da nossa Casa Revisora aí, onde estão os representantes dos estados e do DF. Não são os representantes aí do povo, são representantes das unidades da federação. Então vem comigo, por favor. No artigo 46, eu tenho que o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. Vou voltar aqui uma página. Basta você ver aí, no artigo 45, ó, que a Câmara é composta de representantes do povo, enquanto o Senado, no artigo 46, ele é composto de representantes dos estados e do Distrito Federal. Newton e os territórios? Os territórios não elegem senadores. Newton, e com relação a deputados federais, vimos agora há pouco, no parágrafo 2º do artigo 45, que os territórios, eles elegem deputados federais, número fixo de 4. Ok? Senado Federal, representantes do povo. Não. Senado Federal, representantes da unidade da federação. Deputados federais, representantes das unidades. Não. Deputados federais, representantes do povo. Então não confunda. Deputados federais, representantes do artigo 45. Povo. Senadores, representantes das unidades federativas. Estados e Distrito Federal. Outra coisa que é interessante. Os senadores são eleitos pelo princípio majoritário. Isso quer dizer que o mais votado vence, sem precisar de muito cálculo. Ah, detalhe, né? Em algumas eleições, você escolhe para o seu estado 2 senadores. Ou mantém quem já está lá e escolhe um outro para ficar um pouco mais balanceado, ou mantém os 2 que já estão, ou escolhe 2 novos, não importa. Mas em outra eleição, aí você escolhe apenas um, ok? E eleição para senador ocorre de 4 em 4 anos. O sistema majoritário, o princípio majoritário, é simples. Então não há possibilidade de segundo turno para senador. Ah, Nilton, e o mandato? O mandato é de 2 legislaturas. O mandato é de 8 anos. E o número é fixo. Tanto em cada estado quanto no Distrito Federal, sempre teremos 3 senadores, certo? É por isso que dá para fazer a conta rápida, né? São 26 estados, mais o DF, totalizando aí 27. Vezes 3 senadores por cada unidade, totalizando aí, totalizando 81 senadores, ok? O mandato é de quantos anos? O mandato é de 8 anos, ok? Porém, eu tenho eleição para o Senado na metade desse tempo. Eu tenho eleição para o Senado a cada legislatura. Por quê? De 4 em 4 anos eu terei uma renovação. Agora, essa renovação é proporcional. Se em uma eleição você escolhe para o seu estado um senador, na outra você escolherá 2 senadores, ok? Então, em uma eleição, eu tenho 27 vagas em disputa. Na outra, eu tenho 54. Então, o mandato de senador é de 8 anos, 2 legislaturas. Mas eu tenho eleições a cada legislatura pelo princípio majoritário simples. É interessante também que você saiba, né, que os senadores, se você parar para observar o que a gente falou até agora, eles não podem ter, certo, o Senado, uma renovação total em uma única eleição. Por quê? Em um eu posso renovar até 27, se eu não reeleger ninguém. E as reeleições são ilimitadas, ok? Na outra eu só posso, certo, modificar, renovar 54. Isso se eu não reeleger ninguém. Então nunca terei a possibilidade de uma nova composição 100% diferente
em uma única eleição. Ok? Por favor, não confunda. Cada senador, ele já é eleito com 2 suplentes, né? Seriam vice-senadores, se você quiser entender assim. No artigo 47, eu tenho uma regra muito legal, que eu tenho assim, que salvo a Constituição diga algo diferente, né? Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente, a maioria absoluta de membros. Então, o que é que o artigo 47 está dizendo? Ele está falando que, salvo a Constituição disser algo diferente, as decisões serão tomadas por maioria simples ou relativa, a maioria do número dos presentes. Porém, é necessário que para deliberar, que para que eu possa votar, eu tenha pelo menos, certo, a maioria absoluta de membros. Newton, como assim? Vou apagar tudo aqui e vou usar o Senado como referência. O Senado é composto por quantos senadores? 81. E a Câmara por 513 deputados. Para que eu possa deliberar, para que eu possa iniciar, certo, uma votação, eu preciso que esteja presente a maioria absoluta dos membros da casa, que no caso aqui, o meu exemplo foi o Senado. Então, a maioria absoluta do número de membros, que é 81, será 41. 41 é o número de presentes, no meu exemplo. É o número de senadores que compareceram para a votação. Pois é, quero agora votar. Eu preciso do quê? Eu preciso da maioria dos votos desses que estão presentes. Então, como no meu exemplo foram 41, eu preciso de 21 votos. Ok? Agora, Nilton, muda o exemplo, por favor. Mudo. Se eu, porventura, não tenho mais 41 presentes, eu tenho 60. 60 é mais do que a maioria absoluta. Você concorda comigo? Aí o que é que eu preciso? O voto de 31. Mudou, né? Agora, a Constituição pode dizer que quer, certo? Maioria absoluta para a tomada de decisão. Aí o buraco é um pouco mais embaixo. Exemplo, para que você possa aprovar uma lei complementar, maioria absoluta. Então, maioria do número de membros. Newton, me dá um exemplo, por favor? Te dou. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, bem aqui. O que é que eu vou fazer? Apago aqui, ó. Certo? Volto para o meu exemplo anterior. Dos 81 senadores, compareceram 41. Mas agora a Constituição, ela dispôs que quer que a aprovação seja por maioria absoluta. O que é que eu preciso? Eu preciso de 41 votos. Newton, mas por quê? Porque eu não vou olhar somente para quem compareceu. Eu olho porque eu preciso que compareçam mais da metade do número de membros. Mas por maioria absoluta, eu olho para o número de membros. Então a maioria absoluta é a maioria do total de membros da casa, certo? A maioria de 81. Tranquilo? Então, se a Constituição não disser, eu quero aprovação por maioria absoluta, eu quero aprovação por maioria qualificada de 3/5 ou 2/3, então a maioria terá aí que terá que ser alcançada, a maioria simples. Beleza? Tranquilo? Tranquilo demais, né? O que é que a gente tem aí, meu querido e minha querida? O artigo 48. A gente já fala das competências do Congresso Nacional. Posso te dar uma dica? Aqui no artigo 48, nós temos competências do Congresso Nacional, mas no 49 nós também temos. Então, toma um pouco de cuidado, porque se no 48 eu tenho competências do Congresso e no 49 eu tenho competências do Congresso, pode ter uma pegadinha por trás disso aí, não pode não? Pode. 48 e 49 competências do Congresso Nacional. Só muda o instrumento utilizado para o exercício, para dispor sobre essas competências. Se porventura o Congresso Nacional ele tiver de criar uma regra, autorizar alguma coisa, pode ser que o instrumento utilizado seja diferente. Quer ver? Ó? No artigo 48 eu tenho o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República,
quando eu digo com a sanção do presidente da República, eu estou te dizendo, certo? Que cabe ao Congresso por meio de lei. Lei. Lei ordinária, federal, ou lei complementar, federal. Aí continua, né? Aí, não exigida esta, no caso, esta sanção, para o especificado no artigo 49, que você vai ver, competência exclusiva do Congresso, artigo 51, competência da Câmara, e 52, competência do Senado. Ok? Dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, deixa eu apagar tudo. Então, o Congresso Nacional, por meio de lei, certo? Tem competência para dispor sobre matérias da União. Aí, né, eu peguei aqui alguns que eu acho legal, alguns que eu acho tranquilo, alguns que eu acho relevante aqui para você. O que é que nós temos? Inciso 6, né? Incorporação, subdivisão ou desmembramento de área de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas, né? E o que você deixou? Você já estudou a organização do Estado? Organização político-administrativa do Estado brasileiro? Caso tenha estudado, né, teve contato com o artigo 18 da Constituição. Artigo 18, parágrafo 3º, fala justamente da incorporação, subdivisão e desmembramento, certo? De estados, de áreas, de territórios. E isso se dá por meio de lei complementar federal. Então, até quando estou dando essa aula, eu digo, ó, primeiro, o Congresso Nacional, ele vai aí promover um plebiscito, certo? Um plebiscito, que inclusive eu acho que eu coloquei o plebiscito bem aqui, ó, no 49. Ele vai convocar um plebiscito, ok? O Congresso Nacional vai convocar um plebiscito. Aí, a população diretamente interessada opinará, e se porventura há o interesse da população, o Congresso Nacional, ele terá aí, né, desde o começo, que apreciar um projeto de lei complementar, certo? As assembleias dos estados envolvidos serão consultadas, eu teria um oitivo, para que elas se manifestem, embora, certo, o resultado dessa consulta não seja vinculante. Aí o Congresso Nacional pega aquele projeto de lei complementar, transforma em lei complementar federal e, né, incorpora, subdivide ou desmembra, certo? Um estado ou um território. Mas aí você se tocou, é competência do Congresso? É. Mas lá no artigo 18, parágrafo 3º, eu já te disse, por meio de lei complementar. Por isso que é uma competência que está no artigo que, ó, 48. Porque é uma competência do Congresso dispor, certo, sobre matéria da União com sanção do presidente da República, ou seja, por meio de lei. Ok? Transferência temporária da sede do governo federal. Então, eu quero transferir temporariamente a sede do governo federal, por meio de lei. Concessão de anistia, por meio de lei, pessoal. Ah, mas se for graça ou induto, decreto. Outro instrumento normativo. E é de competência do presidente da República. Então aqui, anistia, lei. Atualmente não se fala muito de anistia para o 8 de janeiro, certo? Discutir no Congresso Federal, Congresso Nacional, o projeto de lei de anistia. Pronto. Criação e extinção de ministérios e órgãos. Opa, outra coisinha aqui que eu vou tirar do caminho, que acabou saindo sem eu querer. Olha aí, ó. Tirei como no passe de mágica, certo? Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Newton, eu quero criar um ministério. Lei. Eu quero extinguir um ministério. Lei. Ok? Tudo isso é competência de quem? Do Congresso Nacional. Com a sanção do presidente da República. Ok? Então, o instrumento normativo é a lei. Ah, Newton, tranquilo, certo? Mas eu tenho o que também? O artigo 49, está marcado aí para você. Aí, olha que legal, certo? Vamos brincar um pouquinho.
é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Volta um pouco, apaga tudo. O Congresso Nacional, para exercer as competências do artigo 48, precisa da sanção do presidente da República. Ok? Até aí, vou apagar. Mas não é exigida essa sanção para aquilo que está no 49. Então, no artigo 49, o instrumento normativo será outro. Certo? Que instrumento será esse, Nilton? Os decretos legislativos. Então, aqui, eu não tenho mais as leis ordinárias e complementares federais. Aqui eu tenho os decretos legislativos. Então, imagina uma questão. É competência do Congresso Nacional por meio de decreto. Artigo 49. É competência do Congresso Nacional por meio de lei. Artigo 48. Ok? Essa é a sacada. Essa é a pegadinha. Tranquilo? Então vamos lá. Eu separei também alguns aí para você. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, resolver definitivamente sobre tratados, certo? Que gerem aí compromissos ao Brasil. Deixa eu ver aqui. Você já está estudando constitucional tem um tempo, né? Sabe que tem uma partezinha da matéria de constitucional em que o direito constitucional toca os direitos humanos, né? É quando você está estudando o processo de incorporação dos tratados internacionais sobre direitos humanos, principalmente aqueles que são incorporados com um rito especial, oriundo da mudança constitucional advinda da emenda constitucional 45 de 2004. Eu estou falando daqueles tratados internacionais sobre direitos humanos que são incorporados pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. 2 casas do Congresso Nacional, 2 turnos de votação em cada casa, por maioria de 3/5 dos respectivos membros. Entendi. Entendi, legal. E daí? E daí, né, que o presidente da República celebra o tratado, assina o tratado e o envia ao Congresso Nacional para a aprovação legislativa. E o Congresso Nacional se manifesta, depois de todo o processo, de todo o ritual, por meio de que instrumento? Decreto legislativo. Certo? Por meio de decreto legislativo. Por que, Nilton? Porque o decreto não exige a sanção do presidente da República. No inciso 2, olha que legal. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Quem vai ter a competência de permitir, por exemplo, que forças estrangeiras transitem pelo nosso território, é o presidente da República. Está no artigo 84. Mas o presidente da República, jovem, ele vai ter que pedir autorização ao Congresso Nacional. E o Congresso dará essa autorização por meio do decreto legislativo. Nilton, que coisa interessante, vou apagar tudo aqui, vou apagar tudo aqui. Transferência temporária da sede do governo federal. Se a transferência temporária for da sede do governo federal, certo? Eu quero mudar ali o poder executivo, o legislativo, o judiciário, é por meio de lei. Mas se for uma transferência temporária de sua sede, da sede de quem? Do Congresso Nacional, é por meio de decreto. Ok? Por meio de decreto. E autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, por meio de um decreto, o Congresso Nacional convoca o plebiscito que decidirá sobre a incorporação de 2 estados. Certo? A população opina, o interesse da população é levado em conta, um projeto de lei é oferecido, uma lei complementar é criada. Então, o plebiscito é convocado por decreto, mas a subdivisão, a incorporação, o desmembramento, aí é por termo de lei. É por isso que a incorporação, subdivisão e desmembramento estão aqui no 48, mas o plebiscito está aqui no 49. Beleza? Então, competências do Congresso Nacional. Podia colocar mais coisa, mas já passamos de metade do nosso evento, certo? Já passamos. Então,
As competências da Câmara estão no 51, as competências do Senado estão no 52. Deixa eu te dizer uma coisa. E que tal se nós falarmos um pouco das imunidades, das inviolabilidades que os parlamentares, que a gente trabalhou até agora, deputados federais e senadores possuem? Então vamos falar um pouco dessas inviolabilidades, dessas imunidades aí. Então eu tenho aqui, ó, a inviolabilidade material no caput do 53, inviolabilidade material, aqui a partir da posse. E o que é essa inviolabilidade material? É quando eles se tornam invioláveis civis, penal e administrativamente, embora não esteja aí, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí, um cuidado especial, você tem alguns julgados, certo? Do Supremo Tribunal Federal, algumas jurisprudências, que chamam a atenção, né? E por que que isso existe? Aí eu costumo dizer que é uma grande herança da ditadura civil-militar. Nilton, por quê? Porque na ditadura civil-militar era permitido ao parlamentar, né, essa liberdade. Não é por isso, não. É justamente por não ser permitido. Justamente. Por quê, Nilton? Porque hoje em dia a gente não quer justamente que ocorra o que no passado ocorreu. Do parlamentar fazendo um discurso inflamado no seu exercício parlamentar e ter os seus direitos políticos cassados, coisa que o artigo 15 da Constituição nem permite mais. Então aqui eu digo, ó, na defesa do seu ofício, na defesa da responsabilidade e confiança que o povo depositou, pode falar o que você pensa. Pode votar de acordo com suas convicções. Use as palavras que você acha que são consideradas certas. Tranquilo? Mas agora sim, Nilton, essa imunidade está restrita ao ambiente parlamentar? Não. Imagine que eu sou deputado federal pelo Rio Grande do Sul, estou em Fortaleza passando férias, e uma rádio aqui de Fortaleza, ela decide me convidar para que eu, enquanto deputado, opine a respeito de até onde vai a negligência política no caso das enchentes do ano passado. Vou lá e falo, ó, eu acredito que muito daquilo que aconteceu pudesse ter sido evitado. Eu estou dentro do ambiente parlamentar? Não, estou fora do Congresso Nacional. Mas eu estou falando como parlamentar? Estou, então estou protegido por essa imunidade. Mas de vez em quando, nós temos também, né, o recinto parlamentar, o Congresso. Ele é composto ali de vários locais, né? Como é o caso dos corredores. Aí no meio do corredor eu começo uma discussão com outra deputada. E eu digo, você nem se preocupe que esse crime não ocorrerá com você porque você é feia. Né? Pode ser que mesmo no ambiente parlamentar eu não esteja, certo? Exercendo uma fala ligada à minha função parlamentar. E pode ser que eu esteja desprotegido dessa inviolabilidade, ok? Só para você ter uma noção. Então ela não é absoluta dentro do ambiente parlamentar e nem se restringe ao ambiente parlamentar. E outra verdade que os outros parlamentares, os outros legisladores, outros membros legislativos também possuem essas inviolabilidades? Sim. Agora cuidado com o vereador, né? O vereador possui essas inviolabilidades, mas ela é restrita territorialmente ao município de vereança, onde ele exerce ali a sua atividade parlamentar. Então, o vereador pelo município de Fortaleza, ele só tem essa imunidade dentro da circunscrição municipal fortalezense. Tranquilo? Perfeito? Aí, ó, a partir do parágrafo 1º, eu tenho as imunidades ou inviolabilidades formais. Elas são a partir do momento da diplomação. Ok? A partir do momento da diplomação. E elas valem tanto, você pode notar, para deputados e senadores. Nesse caso aqui, nós estamos citando os
parlamentares federais, porque estamos trabalhando dentro do trecho da Constituição que diz respeito a eles, né? No artigo 53, parágrafo 1º, eu tenho a primeira inviolabilidade formal, que é o foro por prerrogativa de função, que inclusive está sendo tema de polêmica por conta de uma decisão do STF. Vamos ver se eu encontro ela aqui facilmente. STF entende extensão do foro após o fim do mandato. Ver se eu encontro com facilidade. Eu vou pedir para você, né? Aqui, aí eu vou ter que colocar meus óculos, certo? Para você. Desculpe aí se o ring light vai... Olha o que é que eu tenho aqui, né? No dia 11/3/2025, muito recente, STF amplia foro privilegiado na Corte para após o fim do mandato do réu, certo? Medida é válida para processos contra deputados federais e senadores. Então você tem aqui, ó, foram 7 votos a 4 e a Corte seguiu o voto do relator, que é o ministro Gilmar Mendes, para fixar que o processo de um político pode continuar na Corte mesmo após o fim do mandato. Então, nós temos aí uma notícia quentinha saindo do forno. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, ó. Caso você queira, esse aqui, como eu já tinha falado no começo da aula, é o meu Instagram. É o meu Instagram. Todo dia, certo? Eu posto uma ou duas jurisprudências. Não importa se são recentes, certo? O que é o caso da maioria, ou se já são um pouco antigas, mas que têm relevância com alguma situação atual. Recentemente eu postei a respeito dos símbolos religiosos em repartições públicas, da negativa de transfusão de sangue por testemunho de Jeová maior e consciente, da utilização de símbolos religiosos nas fotos para a carteira de identidade, né, para os documentos. Eu postei também já sobre o tratamento de saúde, né, dado pelo SUS aos transexuais e transgêneros de acordo com o seu sexo, né, questão biológica. Eu já postei a fixação da pensão alimentícia em salários mínimos, não ofendendo o artigo 7º, inciso 4 da Constituição. Vixe, foram várias. A de hoje eu coloquei que não é cabível habeas data, certo? Para ter cópia dos autos de processo administrativo e disciplinar, né? Coloquei várias jurisprudências. Você pode dar uma olhadinha lá em todas. Deixa eu ver aqui, tem algumas aqui, posso pegar também, né? Aqui para você saber. Lá, caso você não tenha, mas você posta nos stories? Posto, né? Eu tenho um destaque lá só com jurisprudências, ó. Olha o que é que eu tenho aqui. Eu tenho símbolos religiosos, testemunho de Jeová, lei estadual que cria cadastro de criminosos, né? Por crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças ou adolescentes, ou por crime de violência doméstica. Eu tenho a lei, né, que fixa o prazo da licença paternidade, a declaração da mora do Poder Legislativo. Temos aí um prazo aí para que essa lei seja produzida, né, no caso da licença paternidade, e esse prazo é de 18 meses. As guardas municipais como órgão de segurança pública, lei municipal que proíbe linguagem neutra, que é inconstitucional, competência legislativa da União para legislar aí sobre o exercício da profissão de bombeiro civil, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural descontinuada, tem muita coisa, a garantia do atendimento médico aos transexuais e transgêneros, certo? São várias. Hoje eu postei, a de hoje foi com relação a não se admitir o emprego de habeas data como meio para obtenção de cópia de autos de processo administrativo disciplinar em que o autor figure, certo, como implicado, porque fere, certo, a própria lei do habeas data. Inclusive eu coloquei aqui, certo, é um julgado do STF, o relator foi o ministro Gilmar Mendes, né? Foi no dia 12/12/2018, ó. Então não é tão recente, mas tem relação com algo que cai muito em prova, que é o habeas data. Então, tudo isso você vai encontrar no meu Instagram, certo? Se você não pegar a jurisprudência do dia, ela está mantida lá em destaques, né? Então, Newton, parágrafo 1º, aí você tem aí, certo, o foro prerrogativo de função. Deputados e senadores são submetidos a julgamento pelo
STF. E o próprio STF ampliou o foro, mesmo após o fim do mandato, aos deputados e senadores que forem réus. Ok? No parágrafo 2º eu tenho as regras com relação à prisão, né? E a regra é que deputados federais e senadores não poderão ser presos, a não ser que seja aí por cometimento de crime inafiançável e ele seja pego em flagrante, ok? Então, só serão presos deputados federais e senadores em caso de flagrante delito da prática de crime inafiançável. E mesmo assim, ó, os autos de prisão devem ser enviados à casa, certo, que ele representa, em até 24 horas. Então, Newton, um deputado federal foi preso 24 horas para o auto de prisão ser enviado para a Câmara dos Deputados. E daí, certo? Aí a Câmara dos Deputados, no meu exemplo, decidirá, certo? Por maioria absoluta, se a prisão deve ou não deve ser relaxada. Entendeu aí? Newton. Ainda dentro do artigo 53, né? Eu só apaguei tudo e mudei para o parágrafo 3º. Aliás, nosso evento já quase chegando ao fim. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado, certo? Newton, poxa vida, agora a gente está falando de denúncia. Denúncia. Processo. É para saber se o processo será interrompido ou não. Se eu vou suspender o andamento da ação, certo? Recebida a denúncia contra o parlamentar federal, seja ele senador ou deputado, por crime ocorrido, mais uma vez, ó, após a diplomação, o STF dará ciência à casa, né, que ele representa, que por iniciativa de partido político nela representado, pode ser o próprio partido político do parlamentar. Então, imagina, o senador, ele vira réu, ok? O que é que vai acontecer? O STF dará ciência ao Senado e um partido político representado no Senado, pode ser o partido político do senador que virou réu, ele vai se manifestar por maioria absoluta, certo? Por maioria absoluta, se o processo será suspenso ou não, se haverá ou não a sustação do processo. E tem prazo para que essa decisão seja tomada? Tem, certo? Tem sim. O prazo é improrrogável de 45 dias. E se o processo for suspenso, também será suspenso o prazo prescricional? Não. O parágrafo 5º diz que a sustação do processo suspende o prazo prescricional. Eu acho que até me expressei errado, né? O processo sendo suspenso, o prazo prescricional também é. O que eu quis falar foi o seguinte, para ficar bem claro, né? Imagina que eu sou deputado federal, tenho o meu processo suspenso e eu vou me reelegendo. Quer dizer que o prazo continua correndo e no futuro, quando o processo for retomado, eu não poderei ser condenado porque o crime prescreveu? Não. Suspende o processo, suspende o prazo. Então, quando você deixar o mandato, contará como se de ontem fosse o prazo prescricional no seu processo, ok? Então, suspendendo o processo, suspende também o prazo prescricional para que você não seja aí, certo? Beneficiado pela impunidade. Beneficiado pela impunidade. Tranquilo, pessoal? Belezinha, né? Bonitinho, bonitinho. Newton, no artigo 53, parágrafo 6º, nós temos que os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, certo? Então, eles não vão testemunhar sobre coisas ligadas ao exercício do mandato deles. E nem sobre pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações no exercício do mandato. Então, eles não são obrigados a testemunhar. No parágrafo 7º, imagine, né? A incorporação às Forças Armadas, mesmo que em tempo de guerra, certo? Ela só poderá ser feita mesmo que o parlamentar seja militar. Se houver a autorização da casa, se for deputado, da Câmara dos Deputados, se for senador, do Senado Federal. Então, Newton,
Deputado federal foi convocado. E ele é militar, ele é general, né? É um cara que eu acho que contribuiria muito para o Brasil em a guerra. Né? Foi convocado. Só se ele é deputado federal, só se a Câmara dos Deputados autorizar. Ok? E no parágrafo 8º, né? É aí as imunidades subsistindo em estado de sítio. As imunidades dos parlamentares federais, certo? Perdurarão também durante o estado de sítio. Mas, Nilton, existe forma dessa inviolabilidade ser afastada? Existe. Se porventura, né, ele cometer aí uma falta fora do recinto do Congresso Nacional, certo? E que seja incompatível com a execução da medida, no caso do estado de sítio, e ainda mediante a autorização de 2/3 dos membros da casa que ele representa. Então, Nilton, o indivíduo ele cometeu um ato que prejudicou o estado de sítio. Estado de sítio por resposta à ameaça armada estrangeira. Beleza. Foi fora do recinto parlamentar? Foi. Foi fora do Congresso Nacional. Drogas. Pois tá bom. Certo? Então, o que é que você quer? Eu quero que essa imunidade seja afastada. Só se tiver autorização de 2/3 da Câmara, já que estamos falando de um deputado. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, ó, eu acho que nós já iríamos começar aqui o Poder Executivo, mas nós acabamos aí, né, só falando do Poder Legislativo. O tempo foi bem utilizado, eu acho. Falamos de pontos muito cobrados em prova. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo no coração. Beijo mesmo. Me adiciona lá no Instagram. Até a próxima. Valeu!